Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso podcast Filhas da Pauta, um lugar onde a gente promove conversas inspiradoras e corajosas, não é, Margot Ferreira? Bem corajosas, Ângela Bezerra. Pois é, minha gente, chegamos para mais um tema, muitas vezes cercado de tabus, mil preconceitos, mas hoje a gente vai esmiuçar, a gente vai colocar as cartas na mesa, porque temos uma mulher corajosa, e inspiradora. Inspiradora. A gente vai falar, existe amor depois do HIV? Para falar sobre esse assunto, temos aqui essa querida, minha amiga, a primeira amiga que eu fiz assim que eu cheguei, coloquei os pés em Natal. Vânia Maria Bertoldo, atriz. Que mais? Cantora. Se apresente aí para quem não lhe conhece. Cineasta. Que mais, Vânia? Diga aí. Então, eu sou Vânia Maria. Ela adora usar o Bertoldo, porque quando eu comecei era Vânia Bertoldo, né? Aí ficou, né? Muita gente me chama de Vânia Bertoldo. De lado, né? Aí eu fui para Vânia Maria, né? Hoje em dia eu sou Vânia Maria, mas eu adoro quando o pessoal lembra do Bertoldo. Então, eu sou atriz, né? Antes de qualquer coisa, eu sou atriz. Eu componho também, gosto de escrever poemas e aí viram músicas. E assim, sou mãe, dona de casa e tudo que filha envolve uma mulher, filha rebelde sempre, rebeldia sempre, claro. E é isso, tenho 60 anos, né? E assim, já conheço, assim, a gente se conhece já há muito tempo, eu e Margot somos amigas e fico muito feliz, muito obrigada pela oportunidade, né? Nós que agradecemos para trazer para a nossa pauta, né, esse tema tão relevante, né? Cada vez mais. E ainda, por incrível que pareça, em 2025, cercado de tabus, né, Vânia? Com certeza. Como é que foi o impacto quando chegou o seu diagnóstico, né? HIV positivo. Isso, e complementando, em que ano isso aconteceu? Então, aconteceu em 1995. Ainda bem que eu lembro a data. Essa data eu lembro, porque eu não sou muito boa de datas. Mas, assim, eu me relacionei com uma pessoa e eu estava usando camisinha até então, só que entre bebidas e becos e lamas, boemias, canoa quebrada. E aí, assim, a gente transou sem camisinha, né? E você sabe quem foi? Sei quem foi, né? É muito ruim a gente apontar assim, a gente, né? Sim. Mas eu sei quem foi, logo, assim, anos depois, essa pessoa morreu, ele morreu de HIV, enfim. Então, assim, desde o momento que a gente transou, sem camisinha, que já me veio isso na cabeça, a gente se encontrou em Canoa Quebrada e marcamos um novo encontro em Pipa. Aí ele veio até Pipa, só que ele atrasou a viagem e chegou doente. Nossa. Aí eu já desconfiei um pouco. E mesmo assim, eu passei um ano com ele, né? Eu desconfiei, mas não quis saber mais. A gente já estava transando, né? Arrisquei. Tem uma canção de Cazuza que fala Sorte e Amor. Sorte e azar. Sorte e azar. Sorte e amor, porque tem muito amor também. Sorte e amor, sorte e azar, isso. Qual foi o sentimento quando Margot comentou, quando você viu o seu diagnóstico? Sim. Você já estava, então, quase certa que você também seria, quando você, né, já que você estava nesse relacionamento, correndo esse risco, que você já sabia, né? Então, aí depois disso, um ano depois, mais ou menos, eu me relacionei com uma outra pessoa e a camisinha estourou. Aí eu falei para ele, olha, vamos fazer o teste, porque aí contei, né? Eu transei com uma pessoa durante um ano e eu já era para ter feito esse teste, não fiz, mas esse é o momento. Aí fizemos o teste, para ele deu negativo e para mim deu positivo. Nessa ocasião eu estava com meu filho, indo levar meu filho no cinema. E, na verdade, até hoje eu não lembro que filme que eu vi com ele. Porque na hora que eu recebi, foi um choque tão grande, foi mesmo eu já, né, desconfiava tudo, mas você nunca espera, né?
Então, assim, foi bem chocante, né? Então, eu saí com meu filho pelo centro da cidade, ainda tinha o Rio Grande. Ai, cinema maravilhoso, foi lá mesmo. Aí fui, né? Cumpri o que eu tinha, o passeio com meu filho, mas com esse sentimento de tristeza, de incerteza, né? Imagina. Sabe? Era uma loucura. Na minha cabeça foi uma loucura. Eu só queria fugir. E naquela época era uma sentença de morte, né? Então, exatamente isso. As pessoas que recebiam o diagnóstico, muitas morreram só por achar que já estavam mortas, né? Porque realmente era uma sentença de morte. Ai, como é que você driblou, né? Você converteu essa tristeza, essa incerteza em arte? Porque Vânia fez do coco uma cocada, né? Eu participo do doc dela, que fala exatamente sobre, se chama Sinais Vermelhos, é um doc maravilhoso, já participou de vários festivais de cinema, e conta a verdade nua e crua, mas com muita poesia, sobre uma pessoa HIV positivo. Como é que foi para você transformar isso tudo em arte, Vânia? Em música, em poema, em filme? Então, foi todo um processo, né? Assim, porque a primeira coisa que eu quis foi fugir. Eu fiz uma viagem, vou até contar um pouquinho isso. Fiz uma viagem com a outra grande amiga também, né? Que inclusive eu fiz o teste com uma carteirinha dela, né? Ela perdeu a carteira, foi uma loucura. Mas, enfim, aí a gente viajou totalmente sem grana, de carona, mas na loucura mesmo, porque eu queria fugir de mim mesma, né? Então, ela foi junto. E aí, assim, depois disso, aí voltei para Natal e tal, e passei muito tempo também sem transar com ninguém, sem me relacionar. Eu passei 10 anos sem dar um beijo na boca, né? E comecei a me cuidar. Eu falei, não, eu tenho que olhar para mim agora, né? Me cuidar para não precisar tomar remédios. Porque eu sou aquela pessoa que adora um chazinho, uma babosa. Então, eu comecei a cuidar de mim, do que eu colocava para dentro, inclusive os meus pensamentos, né? Então, você não tomou o coquetel? Logo no início, não. Teimou. A gente chega lá. Teimei, como uma boa rebelde. Virginiana rebelde. Então, e aí depois de muito tempo, aí eu comecei a sentir vontade de escrever um roteiro para teatro. Né? Eu nunca tinha escrito roteiro, mas me deu vontade. Eu falei, vou escrever um roteiro para teatro. Aí fiz um esboço. Tarará. Um belo dia, eu entrei no cinema, né? Acho que 2016, por aí. É recente o cinema na minha vida. Eu entrei no cinema e tal, e aí conheci o Davi Revoredo, né? Coisa mais fofa, a Margot conheceu. E aí o Davi, um dia, eu sempre conto essa história e ele sempre esquece. Ele esqueceu que foi assim, mas foi assim. A gente estava na praia conversando, né? Davi é diretor de filmes, escreve roteiro também. Ele escreveu roteiro junto comigo, dirigiu o filme junto comigo, junto com a Márcia também. Enfim. Mas aí, antes disso, ele falou, Vânia, você tem alguma ideia, assim, interessante, que eu vou terminar? Ia fazer um trabalho da faculdade, né? E aí, eu queria uma ideia, assim, estou procurando. Aí eu contei. A única coisa que eu tenho é uma dramaturgia que eu fiz, aí contei essa história. Ele falou, olha que interessante, você gostaria de fazer um filme? Eu falei, não tinha pensado nisso, não. Falei, mas vamos, né? Porque eu sou ousada também. Falei, vamos fazer esse filme. E aí tudo começou daí, sabe? Sinais Vermelhos, que já foi premiadíssimo. Tem como a gente ver um pouquinho o teaser do Sinais Vermelhos? Vamos lá. E o que faço com esse desejo preso, presa da volúpia? Complicações por causa do vírus. Eu não deveria fazer para te machucar, ofender ou ser preconceituosa.
Pois é. Nossa, é muito impactante. Eu tenho o maior orgulho assim, de ter participado também. Eu dou um depoimento, né, Vânia? Nesse filme. Nós sempre fomos muito próximas e eu fui uma das primeiras pessoas também a saber do diagnóstico de Vânia. Os sinais vermelhos, eu queria que você falasse um pouco mais dele. Porque ele foi uma forma muito corajosa de você expor a sua condição, né, Vânia? Uma doença que até hoje, no seu caso, com a sua carga viral zerada, não é uma doença, não é um problema, não é uma sentença de morte. As pessoas precisam desmistificar a AIDS, né? Então, ela só realmente é uma sentença de morte quando você não cuida dela, né? Os sinais vermelhos foi uma redenção para você, né? E uma forma também, que logo é a primeira cena que aparece. Sou HIV positivo, quer casar comigo? Como é o amor? Como foi o amor? Você falou, já disse aí que foram 10 anos sem dar um beijo na boca. Como é que está sendo o amor na sua vida depois? Como é que foi esse recomeço? Como é que está sendo isso para você? Então, os sinais vermelhos é um exemplo desse amor que não necessariamente é um amor por um homem, por uma mulher, é um amor romântico, pela minha vida, né? Sim. Então, assim, eu me dediquei, comecei a me dedicar a fazer coisas, né? A continuar a minha história, do jeito que eu estava. E, claro, me cuidando, né? Não tomava os remédios, volto a dizer, mas eu me cuidava, eu ia ao médico, minha carga viral estava sempre em dias, o meu CD4 também. Então, assim, eu tinha o acompanhamento, tudo, mas eu comecei acho que até me dediquei mais ao trabalho, sabe, enquanto artista, né? De teatro, de cinema foi há pouco tempo, né? Mas comecei a escrever mais e é por aí. Agora você falou que não tomou o coquetel, né, naquela ocasião, né? Foi uma opção ou foi medo, assim? Falou, não vou tomar porque eu me curo com os meus chazinhos. Ou você ficou com medo de reações? Eu tenho muita resistência à alopatia, né? Muita mesmo. Eu só tomo qualquer remédio, só tomo assim em último caso. Apesar de que agora estou com 60 anos, né? Aí já comecei a... Tá uma dorzinha aqui, aí toma ali, sabe? Eu abrir exceções. Já tô mais... E também teve uma coisa, a partir do momento que eu comecei a tomar esse remédio, eu relaxei também para os outros, sabe? Para outro tipo para alopatia, né? Sim. Eu relaxei, né? Já que eu estava tomando essa bomba, né? Que para mim é uma bomba, porque realmente 3 meses depois que eu comecei a tomar, zerou minha carga viral. Sim. Então, 3 meses, né? E ela estava, eu não lembro, gente, mas não sei se era 15 mil ou 15 milhões. Enfim, era outra bomba. Uma bomba viral. Mas peraí, só para entender. Você passou um tempo sem tomar, né? Quanto tempo desde o diagnóstico até iniciar o tratamento? 25 anos. Ui! Foi mesmo? Foi. Que barato. 25 anos eu passei nessa. Mas, claro, eu também negligenciei muito. Teve um tempo que eu não ia no médico. E eu via que eu estava bem, vou daqui a um ano, sabe? E não era legal, né? E aí, voltando ao amor, né? Você estava falando do amor a si mesma, mas aí a pergunta de Margot, acho que amor, quando é que você começou a se dar ao direito de dar um beijo na boca? De se envolver com alguém? Então, eu nunca fui uma pessoa, assim, de sair pra paquerar, né? A gente saía e era paquerada. Eu e Margot, a gente saiu muito. Fomos muito paqueradas. Imagine 2 mulheres imensas, maravilhosas, né? Então, a gente saía e, assim, as oportunidades estavam ali, né? Sim. Então, assim, isso continuou por toda a minha vida, continuou igual. Só que eu estava mais reservada, então eu não estava muito aberta para... Eu realmente me fechei mais e comecei a me dedicar a mim, né? Então, assim, eu acho que o ganho disso aí foi esse, né? Olhar para dentro de mim, o que é que eu quero, é assim que eu devo... continuar a minha história, o que é que eu estou colocando para dentro dos meus pensamentos. Isso era uma coisa para dentro,
os meus pensamentos, por onde eles estão passando. Porque eu acredito que a cura da gente, para qualquer doença, né? Ela vem muito do que a gente está colocando para dentro da nossa cabeça, né? Sim. Você esbarrou com preconceito na hora de uma paquera? Nossa! O tempo todo, né? Como foi isso? Muitas vezes, né? E, inclusive, isso está até retratado no filme, porque, assim, cada vez que isso acontecia, claro, vinha aquele choque inicial, mas depois eu me empoderava. Mais ainda, eu falei, epa, peraí. Você abria logo o jogo? Não, nem sempre. No começo, eu comecei a abrir o jogo, né? Aí eu falando com uma amiga da gente, até a Laura, né? A Laura falou, Vânia, você não tem que abrir o jogo logo, sabe, de cara. Vai sentindo, né? Vai vendo se a coisa vai... Eu nunca fui muito namoradeira, assim. Eu namorava uma pessoa, ficava apaixonada há anos por essa pessoa. Sempre fui essa pessoa, né? Uma romântica, né? Hoje em dia nem tô tanto, mas... mas continuo não sendo namoradeira, né? E aí eu me perdi, como foi? Não, você estava falando que você resolveu de cara já falar, revelar mas pra aí pessoa. a amiga Sim. aconselhou você a não ser tão direta. Aí você ficou mais reticente. Mas mesmo assim, eu escolhia, né? Esse aqui eu vou falar... Não, esse aqui não, esse aqui não estou sentindo que não é para falar agora. Então, assim, tiveram muitas reações. Um grande amigo meu, por exemplo, ele ligou para mim, porque ele soube. Não, minto, eu liguei para ele para contar, né? Porque eu achei que eu deveria contar. E aí ele falou, tá assim hoje, amanhã morreu. Falei, poxa, que força legal. Se o meu amigo está agindo assim, né? Imagina o resto. Outra vez, não. Então, voltando aos amores, né? Porque eu estou já indo para o outro lado. Uma vez eu estava de paquera com um cara e tal, aí chegou, né? A gente se conheceu, morava vizinho, aí passamos ali um tempo, né? Conhecendo, conversando, né? Aí chegou um dia que ia rolar a transa. Vamos. Aí... E você não tinha aberto o jogo ainda? Não tinha aberto, né? Mas aí, na hora que eu vi que ia rolar a transa, aí eu falei para ele, olha, eu preciso te falar, eu sou HIV positivo. Aí ele enlouqueceu. Ele falou, eu namoro prostituta, eu namoro gay, eu namoro qualquer... Mas HIV positivo, gente que tem AIDS, não. Menino... Eu saí assim, botei minha roupa, já estava sem roupa, já ia para os finalmente. Eu falei, olha, você é um babaca. Ainda bem que não aconteceu nada entre a gente. Porque eu não quero esse tipo de energia, sabe, entrando no meu corpo, né? Gente, ser HIV positivo não é ter AIDS. As pessoas têm que se informar primeiro antes de falar uma bobagem dessa. Não. A pessoa está com a carga viral zerada... Você pode transar com aquela pessoa sem problemas. Claro que hoje em dia, diante de todas as outras ISTs que existem, né, infecções sexualmente transmissíveis, é prudente você usar camisinha em qualquer ocasião, independentemente de ser HIV ou não. Tem sífilis, tem gonorreia, tem um monte de coisa, tem um monte de doenças, hepatite C, hepatite B, tudo é infecção sexualmente transmissível. Então, para você preservar a sua saúde, vamos usar camisinha. Isso. Agora... ser HIV positivo não quer dizer que a pessoa tenha AIDS, que vá morrer daquilo. A pessoa vive anos e anos, décadas. Com uma excelente qualidade de vida, inclusive. Com excelente qualidade de vida. E essa questão da camisinha, né? Algumas pessoas não queriam usar, né? Teve um cara, eu acho interessante falar sobre isso. Teve um cara que a gente foi lá, tal, aí quando ia transar, eu falei, cadê a camisinha? Aí ele falou, não vamos usar não. Eu falei, vamos usar sim. Aí ele falou, não, nem eu tenho AIDS, nem você. Aí eu falei, eu sou HIV. Falei, aí isso a gente rindo, brincando, que era um cara, um palhaço, maravilhoso, lindo, delicioso. Aff, Maria. Aí ele falou assim... Aí ele ficou chocado. Ele falou, você está brincando? Eu falei, não, estou falando sério. Agora eu quero. Aí eu fui para cima dele, sabe? E
E ele sai. Então, ficou aquela brincadeira. Ficamos amigos depois, entendeu? Mas foi rolou uma com coisa camisinha? tranquila. Não transamos. Ah. Ele não quis transar. Sim. Né? Porque ele não tinha camisinha, eu não estava com camisinha, que é uma questão que todas as pessoas acham que você que é HIV, é que tem que andar com camisinha, é você quem tem que tomar a iniciativa, né? Isso é uma coisa também que é muito... Que está no pacote do preconceito, mundo tem né? que andar de camisinha Todo na carteira. mundo, a gente. responsabilidade do sexo, ali, da trans é dos dois. É das duas metade, pessoas. metade, pronto, né? Bom, a gente está trazendo um depoimento super humano aqui, né? Sobre ser HIV positivo, mas agora a gente vai trazer um olhar técnico sobre o tema. Vamos ouvir a Andréia, infectologista maravilhosa de Vânia. Vamos ouvi-la. Hoje o papo é sobre amor e sexo no caso de mulheres que convivem com HIV. Antes de começar o assunto, é fundamental lembrar que estamos em 2025, é importante quebrar os preconceitos e lembrar que o tratamento antirretroviral está disponível para todas as pessoas que convivem com o HIV. De forma que, se as pessoas se tratam adequadamente, têm carga viral indetectável, elas não transmitem o HIV pelo sexo. É fundamental a gente se lembrar disso, é fundamental a gente saber disso, sendo da área de saúde ou não, para dizer por aí que essas pessoas, elas não podem ser estigmatizadas. Essas pessoas têm o direito de amar, têm o direito de transar e têm o direito de ser amadas, né? Essas pessoas têm todo o direito constitucional que qualquer outra pessoa tem. Isso é fundamental a gente lembrar. No caso de mulheres que vivem com HIV e que não vivem com HIV, é também importante lembrar que, lamentavelmente, somos as mais acometidas por depressão, ansiedade, transtornos de estresse pós-traumático. Também é importante lembrar que mulheres que vivem com HIV têm mais depressão, mais ansiedade e mais sintomas de transtorno de estresse pós-traumático do que os homens que convivem com HIV e do que as mulheres que não convivem. Então, tudo isso afeta as mulheres que convivem com HIV, especialmente na hora da gente encontrar uma parceira ou um parceiro, né? Então, fazer com que isso não nos afete de forma direta e indireta é um grande desafio. É por isso que o que a gente orienta no consultório é que a gente consiga alcançar mecanismos de nos amar antes de nos abrir para outra relação. Exercício físico, meditação, ouvir música, encontrar com os amigos, isso tudo é fundamental para que a gente consiga deixar o coração leve, o corpo pleno e a alegria seja bastante atrativa para encontrar uma outra pessoa. O amor e o sexo para mulheres que vivem com HIV é como o amor e o sexo como para mulheres que não vivem com HIV. É fundamental a gente se lembrar disso. É importantíssimo cultivar o auto-amor para se abrir para qualquer outro relacionamento. Axé para todos e todas. Que lindo. Que linda ela. Andréia Neri, médica infectologista. Ela trouxe um parecer de médica, mas com muita humanidade, né? Isso que ela falou aí, né? Que as mulheres HIV positivas, elas sofrem muito mais de depressão do que os homens. Até aí vem o danado do machismo, Ângela. Então... Porque eu tenho 2 amigos HIV positivos. Eu tenho 2 amigos e a vida sexual deles continua muito bem, obrigada. E eu fiquei pensando nisso. Você falando do seu cuidado mesmo com a outra pessoa com quem você estava se relacionando. E eu fiquei pensando, será que os homens com HIV, eles também têm esse mesmo cuidado com as mulheres com quem estão? Tem não. Ou com outros homens? Que muitos que tem não. Não, né? Não, Quer dizer, aí de novo o machismo imperando. Inclusive isso que ela falou, né? Quer dizer, a mulher com o soro positivo, ela é muito mais vulnerável a ansiedade, todas essas questões, depressões. Né? E se isola de um jeito, mas ela falou um tom que eu acho que você também entendeu isso, do amor próprio, antes de qualquer coisa. Lindo, né? Então, a vida depois do HIV, sim, especialmente o amor próprio, né? No meu caso foi bem por aí, né? Que aí depois o resto é consequência, né? Se rola ou não, o importante bem. é você estar muito bem consigo mesmo. Eu vi uma vez um depoimento, um documentário sobre câncer. Mulheres que estavam sendo diagnosticadas com câncer, e uma delas deu um depoimento que eu achei muito interessante. Ela falou, olha, desde o primeiro dia que eu tive o diagnóstico,
eu me masturbo todo dia. Para eu ficar bem comigo mesma, para eu ter as endorfinas do meu corpo, me curar fisicamente e mentalmente. Olha que remedinho bom esse. Menina, é o meu remédio, assim, para sempre, entendeu? Não é? E é muito interessante, assim, porque eu comecei a me masturbar velha já. Como muitas mulheres. Por traumas da infância, né? Sim. Traumas da infância. Que nos trazem, Desculpa. Então, assim, eu comecei a me masturbar velha, mas o dia que eu descobri, eu falei, gente... É uma libertação. É muito bom, sabe? É muito legal. Porque é isso, você, sabe, vai, se masturba ali, você dorme bem. É um remédio. Sabe? Você é um remedinho. É remédio para dormir, é remédio para acordar bem, é remédio para tudo. Para viver. Para viver, né? Porque sexo é vida mesmo. Exatamente. E hoje, você está com alguém? Hoje você está solteira? Como é que está a sua vida? Continuo solteira. Continua é ótimo, Pelo né? sorriso. Fazendo amor com você mesma. Eu tive um relacionamento virtual, né? Depois de 35 anos que eu conheci uma pessoa aqui em Natal. A gente se reencontrou na internet e tivemos um relacionamento virtual, os dois velhos já, né, assim, e tendo velhos que eu falo no sentido de ter um relacionamento virtual, né, porque não é a nossa praia, né, o nosso relacionamento era só de amizade. E você contou para ele da sua condição? Contei para ele, mas ele foi, a princípio, ele foi assim, nossa, ficou, quê? Parou, fez um drama, canceriano, né? Fez um drama, assim, eu não conheço ninguém, nunca convivi com isso, a minha história, o que eu sei é Cazuza. Eu falei, olha, então vamos fazer o seguinte, começa a pesquisar, começa a estudar, se informe. E comecei a mandar várias coisas para ele. Nesses 2 anos, ele... mudou bastante. Ele estudou, com relação fez o dever a de isso. casa. Ele fez o dever de casa com relação a isso, sim. Mas vocês nunca se encontraram? Mas a gente, não se, a gente se real. encontrou, sim, há 35 anos há 35 atrás. anos. Mas eu agora. vi esse namoro. Isso, ela viu, Eu vi. Mas agora não. Aí quando eu viajei agora para o Rio, ele queria ir. Eu acho, assim, mas eu não... a percepção que a gente tem é que o preconceito ainda é muito grande, mas assim, muito por desinformação, não é? Isso. Porque esse exemplo que você está dando ilustra muito bem, né? As pessoas realmente têm o tabu e não buscam a informação. Até para entender, enfim, que risco corre, porque sim, todo mundo corre. Pois é, exatamente. E uma pessoa que... Eu falei, você já fez algum teste de AIDS? Ele falou, não. Falei, e aí? Não, como de é que repente você... pode ser soro você positivo pode e até não ser sabe. soro positivo Então. e não está sabendo. Foi exatamente isso. Vânia, a gente está se encaminhando para o final do nosso episódio. Essa conversa certamente renderia muito mais tempo. Mas antes da gente encerrar, a gente convida você e a quem está nos assistindo a conhecer a Nova Academia, né, Margot? A Nova Academia. A nossa parceira. A nossa parceira maravilhosa. Porque malhar, minha gente, é saúde. Inúmeros estudos já comprovam que a musculação aumenta a qualidade de vida, seu bem-estar. Fazer uma atividade física regular é meio caminho andado para uma vida saudável. E se você soma tudo isso a um ambiente agradável, com orientação profissional, equipamentos de ponta que eu e Ângela já conhecemos, aí é que os resultados aparecem mesmo. Então não espere para a próxima segunda-feira aquela velha desculpa esfarrapada. Não, segunda-feira eu vou começar a malhar. Comece hoje, agora, seja domingo, seja sábado. Aproveite que está vendo nosso episódio e vai lá malhar. Vai dar uma malhadinha. Naquela esteirinha. Então, você aproveita que está assistindo o episódio, já malha, entendeu? Então não espere para a próxima segunda-feira, faça hoje mesmo a sua matrícula, tá? A Nova Store Fitness está aqui em Natal, ali na Avenida Ayrton Senna. É climatizada, é linda, tem 1.000 metros quadrados, 17 modalidades coletivas, esteiras exclusivas no Nordeste e uma energia sem igual. Então conheça a Nova Natal, não conheça a Nova, é Nova com 2 Os, tá, gente? Nova Natal, aqui no Rio Grande Mall, que fica na Avenida Ayrton Senna, número 2441. Vamos ver um pouquinho? Solta aí o vídeo, porque a gente não é só falar, a gente tem que mostrar. Vamos lá.
Olha que lindeza. É uma lindeza Vai lá mesmo. conhecer. Deixa eu dar o WhatsApp, é 99699-0345. Vou repetir, 99699-0345. Nova Academia, maravilhosa. Começou no interior, né, Ângela? É, exatamente. E graças à força guerreiríssima de uma mulher porreta, veio aqui para Natal com essa potência todinha. É isso aí. Vânia, e para a gente encerrar o nosso papo, o que é que você teria assim, a dizer a mulheres que vivem ou estão começando a viver uma situação como a que você experimentou na sua vida? O que é que você teria a dizer a essas mulheres? Olha, que continuem suas vidas normalmente, né? E que continuem sonhando e realizando esses sonhos. Eu acho que a minha grande força nisso tudo foi porque eu sou uma sonhadora, né? Então, assim, sonhe e realize seus sonhos. E quem quiser continuar essa conversa com você, saber mais, se inspirar, pegar algum conselho, qual o seu arroba? Então, é @Vânia_Madiva. Madiva, tá? Que é o seu antigo grupo de música, de né? música, isso. Mas tem os sinais vermelhos também. Eu acho que é interessante seguir o perfil dos sinais vermelhos. @Sinais Vermelhos. Sinais Vermelhos é o perfil do curta. Do filme, isso. Que é maravilhoso, assistam. Vânia tá no participou YouTube, de vários né? festivais, não só os Sinais Vermelhos, mas outros. Você está agora em cartaz com outro filme, Santo né? Grau. Santo Grau, que é uma produção pernambucana, né? Isso. Barato. Vânia, um prazer te receber aqui, Vânia. Eu que vou repetir, é uma agradeço. grande amiga, uma das primeiras, não foi uma das primeiras não, a primeira amiga que eu fiz em Natal. A gente começou juntas no teatro e eu vou encerrar com uma frase de efeito, já que a gente falou sobre Cazuza, né? O meu prazer agora é risco de vida. Meu sex and drugs não tem nenhum rock and roll. Eu vou pagar a conta do analista para nunca mais ter que saber quem eu sou. Antes era risco de vida, hoje não é mais. Use camisinha, existe tratamento. Vamos parar com esse preconceito, essa babaquice, porque tudo esbarra na desinformação. Exato. Tudo isso. esbarra na Se informe desinformação. sobre tudo, inclusive esse assunto. Muito Obrigada, obrigada, Vânia. Eu que agradeço a vocês. Valeu. E até a próxima. Até a próxima. Não perca.